Leitura devocional do livro de Salmos, no capítulo 44. Portanto, o Salmo de número 44, nós vamos ler os versículos 23, 24, 25 e 26. Então, Salmos 44, 23 a 26, essa é a nossa referência de hoje, que a versão Nova Almeida Atualizada traduz da seguinte maneira: Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó. E o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. É um salmo de pedido de ajuda, de pedido de socorro, absolutamente sincero, que no português moderno alguém poderia chamar de sincericídio. Como que você se aproxima do Deus Todo-Poderoso com esse tipo de vocabulário, com esse tipo de expressão, se exprimindo dessa forma, colocando Deus na parede? Que história é essa? Deus é soberano. Você está dizendo para Deus acordar, que basicamente é o que esse texto está dizendo. Acorda, Deus, acorda. Você não está vendo que a gente está sofrendo? Você está dormindo? Você não está vendo tudo que está acontecendo ao nosso redor? Olha aqui, olha a opressão que a gente sofre. E a provável situação que a gente vê nessa passagem é de dor e sofrimento, porque o povo está próximo da morte por causa da guerra. E nessa situação os outros povos o oprimem. E diante disso Deus parece escondido. É um Deus abscôndito, um Deus que não aparece, é um Deus que... Cadê Deus nessa hora? Senhor, se o Senhor não aparecer, os outros povos vão olhar e rir da nossa cara. Eles vão ver que a gente está desamparado. E o que eu gostaria de deixar para você nesse estudo como reflexão é precisamente essa sinceridade do salmista, que é frequente no livro de Salmos. O salmista, quando lamenta perante Deus, quando apresenta sua queixa diante de Deus, ele não se achega a Deus como quem usa eufemismos. Olha, Deus, então, sabe o que é? Não que eu queira reclamar, assim, sabe? Sem querer te perturbar aí, mas a situação aqui embaixo complicou, mas não me joga um raio. Não, o salmista ele não procede dessa maneira. O salmista é absolutamente honesto quanto à sua insatisfação. E Deus, sendo um Deus bom, compreende a insatisfação do salmista. Isso é o que é maravilhoso em passagens como essa. Que a insatisfação do salmista é registrada e considerada canônica. Tá aqui, ó, é Bíblia. Faz parte do nosso jeito de ser povo e de entender quem é Deus. É cânon. É do jeito que a gente exprime a nossa espiritualidade. Esse tipo de expressão de espiritualidade pode não parecer, mas com um pouquinho de imaginação, a gente consegue perceber uma profunda confiança na bondade desse Deus. Porque, afinal de contas, eu só vou apresentar queixa desse jeito a um Deus que eu acredito que não vai me punir por causa disso. Lembre-se do seguinte, no Antigo Oriente Próximo, os reis, as autoridades, muitas vezes são consideradas divindades. Quem se apresentaria dessa forma diante de um rei com uma queixa? Natã, quando vai fazer uma profecia, sendo ele sacerdote e profeta de Israel, ele precisa contar uma historinha para Davi, para que Davi então se sensibilize e então Natã diga:
olha, era de você que eu estava falando. Entretanto, o salmista, diante do Rei dos Reis, é capaz de ser absolutamente honesto e sincero. E isso denota uma confiança. Não haverá punição. Reis, diante de profetas que colocam o dedo na sua cara, frequentemente ordenam a decapitação. O Rei dos Reis não. O Rei dos Reis, ele olha para essa queixa, para esse lamento, e a pessoa que trouxe o lamento registra esse lamento, confia profundamente no amor de um Deus bondoso que não punirá simplesmente pelas palavras que foram proferidas, pelas queixas conforme chegaram. É para a gente refletir sobre a maneira como a gente enxerga Deus, que tipo de Deus a gente enxerga e como a gente o enxerga. Daí eu proponho algumas questões práticas para que eu e você possamos, nessa relação com Deus, sermos também gente confiante de que Ele é bom. Primeira coisa, identifique as suas próprias áreas de sofrimento e dúvida. É permitido sofrer. É possível duvidar. E na negação que nós temos por causa da culpa, porque não cremos num Deus verdadeiramente bom, às vezes escondemos isso no profundo da nossa alma. Olhe para dentro e perceba o que foi sofrimento de verdade e o que me causou dúvida. Apresente essas coisas diante do Senhor, Ele receberá essas dúvidas, esses questionamentos e a expressão desse sofrimento de braços abertos. Segunda coisa, expresse a sua dor e a sua dúvida a Deus com honestidade. Não tenha medo de colocar em palavras audíveis, talvez até em voz alta, num lugar onde você tenha algum tipo de ambiente reservado, até mesmo em voz alta, com a sua intimidade preservada, até mesmo em voz alta, sem medo de verbalizar o que foi que te fez sofrer. O que foi que te fez entrar em dúvida? Por que eu cheguei nesse ponto de imaginar, será que Deus está aí mesmo? Verbalize isso, assim como o salmista. Terceiro, ao fazer isso, peça, clame pela intervenção de Deus. A intervenção divina, ela pode ser chamada, desejada, porque nós cremos na fidelidade de um Deus que escuta. Então clame pela intervenção dele. Quarto, persevere nesse tipo de oração. Perceba que esse tipo de lamento é frequente no livro de Salmos. E, portanto, eu e você podemos e devemos perseverar nesse tipo de oração. Até que a nossa angústia, o nosso medo, as nossas dores estejam tratadas. Quinto e por último, o salmista registrou esses lamentos, sem medo daquilo que outras pessoas pudessem pensar. Tenha pessoas da sua confiança com as quais você possa desabafar e registrar os seus lamentos, sabendo que elas entenderão que você não é meramente um crente rebelde ou uma pessoa cheia de lamúrias, mas alguém que precisa desabafar. Não tenha medo dessas coisas. Se você acredita no trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui nesse canal, você pode nos ajudar a chegar mais longe. Uma das maneiras é pelo clube de membros. Outra coisa que você pode fazer é enviar a sua doação diretamente pelo Pix que está aqui na descrição, ou comprar livros e bíblias pelos links da Amazon que você também encontra na descrição desse vídeo. Eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Até o próximo devocional.